queremos muito mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Espírito Santo, eu quero convidar você a orar agora. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser orar em pé, você ore. Sentado, não importa. É um momento de clamarmos ao Senhor, porque nós queremos mais do Senhor. Senhor Deus, nós queremos te glorificar. Ouve a nossa oração, ó Deus, neste lugar. Senhor, e a tua palavra diz, ó Pai, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Senhor, que nesta noite seja uma noite diferenciada na minha vida, Senhor. Seja uma noite diferenciada, Senhor, na vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Senhor Deus, que a bênção que vai chegar para nós nessa noite alcance aqueles irmãos que não estão aqui, estão em viagem, Senhor, estão, Senhor Deus, com alguma dificuldade de chegar, estão trabalhando. Senhor, tenha misericórdia, que essa misericórdia que vem do Senhor alcance aqueles que estão, Senhor Deus amado, participando do culto online, Senhor, aqueles que vão participar. Oh Espírito Santo, que essa noite seja uma noite de vitória. Senhor Deus, em nome de Jesus, olha para nós agora, Senhor. Senhor, se temos cometido pecado, se temos errado, Senhor Deus, Pai, leva-nos a nos converter dos maus caminhos. Sonda-nos, ó Deus. Conhece os nossos pensamentos, Senhor, conhece, Senhor Deus, os nossos desejos, as nossas fantasias, que muitas vezes têm nos afastado de Ti. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu clamo, Senhor, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia. Senhor Deus Todo-Poderoso, estende as Tuas mãos agora. Senhor, estende as Tuas mãos sobre nós, porque nós nos chegamos agora ao trono da graça, Senhor, para que em tempo oportuno o Senhor traga vitória. Senhor, abençoa, Senhor, a mãe do Anderson, o padrasto. Senhor, trata, Senhor, da vida deles. Senhor, coloca o Nóbrega, meu primo, na Tua presença. Senhor, que essa cirurgia que ele está fazendo no joelho, Senhor, possa correr tudo bem. Senhor, estende as Tuas mãos agora, Pai. Em nome de Jesus, que nós estejamos com a nossa mente, com o nosso coração, Senhor, preocupados em Te servir, em espírito e em verdade. Senhor Deus, no louvor dessa noite, Senhor, vai curando, restaurando a saúde. Senhor, através da palavra que o Teu servo vai trazer, que haja vida e vida em abundância. Senhor, que seja uma noite diferenciada na Tua presença, Pai.
Estende as suas mãos sobre nós, ó Pai. Que o Senhor cresça, que nós possamos diminuir. Senhor, traz-nos vitórias nesta noite, em nome de Jesus, aleluias. Oh glórias sejam dadas ao Rei dos Reis. Queridos, desde manhã temos tirado esse dia, tivemos uma conversa após o culto na semana passada, e falávamos de nos preparar para estarmos aqui. Hoje eu coloquei muito isso em prática, desde a parte da manhã, e não é muito fácil, porque poucas pessoas podem, de fato, se desligarem de todas as situações. Sempre tem alguma coisa para nos chamar a atenção. Você que está nos vendo aí, nos acompanhando, você sabe disso. E enquanto ali buscávamos a presença do Senhor, orávamos, e entendendo que o nosso Deus é um Deus que tem misericórdia. Irmão, se não tivermos esta visão de que Deus tem misericórdia, nós desistimos. Porque se depender só de mim, eu acho lindo o salmista quando ele diz, julga-me segundo a minha justiça. Eu já digo ao Senhor, Senhor, não vem julgar segundo a minha justiça, porque eu estou com problema. Porque neste mundo, queridos, há tanta coisa para nos tirar a atenção. Há tantas coisas que algumas vezes a gente pensa, eu costumo dizer assim, Senhor, olha que benção, tenho vencido essa etapa das minhas lutas tão bem, e de vez em quando chega uma setinha. Eu acho que foi essa semana, de repente eu senti uma seta. Eu falei, faz tempo que isso não acontece. E ali eu orando, falando com o Senhor, e eu acho que 2 dias depois, eu conversava com alguém e eu percebi, quando conversava com essa pessoa, que o que tinha me acontecido era como uma lembrança do que aconteceu no passado. E eu cheguei em casa assim, meio chocada é muito, mas assim, falando, Senhor, olha que coisa estranha. Lá, nessa seta, eu lembrei exatamente dessa pessoa. Falei, olha, isso acontecia. E dias depois, era como se o Senhor tivesse permitido que eu entendesse. Irmãos, nós não estamos livres das questões do dia a dia. Até eu acho que Deus não permite que a gente esteja totalmente livres, porque a nossa tendência seria relaxar. A nossa tendência é relaxar. E nós precisamos entender que nós estamos num caminho, e ele é um caminho sem volta, e esse caminho é a volta do Senhor Jesus Cristo. Pode ser que não seja na minha geração, seja na sua, mas ele está mais próximo do que ele estava quando ele subiu aos céus. E algumas vezes nós nos envolvemos em tantas coisas e temos tantas vontades que a gente pode, não quer dizer que deve, pode esquecer que cada dia é uma luta contra poderes que estão querendo nos afastar de Deus. E de repente a gente fica envolvido nas situações e não buscamos ao Senhor. Pode ser um cansaço, pode ser um filme, pode ser uma dívida que está perturbando a mente, pode ser até a felicidade, por incrível que pareça. Pode ser que num momento de muita felicidade você se esqueça do Senhor. E nós estamos num tempo em que temos dito em memória do Senhor Jesus Cristo. Irmão, por que não podemos nos esquecer do Senhor? Eu quero trazer essa primeira palavra hoje, em que vamos cear. Aqui em João 15, a partir do 14, se eu posso aconselhar alguém a ler constantemente, 14, 15, 16, 17. Mas ele vem com a revelação. Ele vem e diz, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. E quando a gente pensa nisso, que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos, é interessante,
Mas tem duas coisas aqui que é muito forte. Uma, ele diz: quem não dá fruto, ele corta. E quando ele corta, o que acontece com a vara? Seca e é excluída, é lançada fora. Mas ele dá uma segunda informação importante: sem mim, nada podeis fazer. Eu preciso estar na videira para dar fruto, mas se eu estando lá não der fruto, der só folhas, eu vou ser cortada. Que nessa noite a gente possa buscar, em memória do Senhor, entendendo que somos parte dele. E aqui, nesse contexto todo de 14, 15, 16, 17 de João, ele vem e diz que ele é um só com o Pai. E em algum momento ele diz: eu não vos deixarei só. E ele manda o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E há um texto que me falha a memória onde está, diz: o Espírito de Jesus. Porque é um só. Que nessa noite, independente de qualquer situação, a gente entenda que só vamos vencer se estivermos com o Senhor. Amém? Então vamos cantar com muita força, vamos adorar com muita força, vamos glorificar com muita força, vamos nos preparar para sermos cada vez mais dedicados à presença do Senhor. Vamos fazer isso, queridos. E essa noite, eu e você que estamos aqui para honrar o nome do Senhor. Então, se fazemos sempre determinada quantidade de esforço no culto, hoje vamos fazer o dobro, porque Ele é digno de todo louvor e toda glória. E nós vamos adorar o Senhor. Adore ao Senhor, busque ao Senhor, faça diferente do que se tem feito em nome de Jesus. Os irmãos que estão no louvor vão estar com a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. E é por isso que nós vamos cantar, por isso que eu te convido a ficar em pé agora e louvar o Senhor. Você que está na sua casa, nós vamos continuar adorando ao Senhor. A honra, a glória, o louvor, o poder, tudo isso pertence ao Senhor Jesus. Você que está na sua casa é convidado agora a adorar conosco, a celebrar conosco Jesus. Nós estamos nessa noite para celebrar Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, em todo louvor e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Hoje nós estamos aqui para celebrar o Senhor Jesus. Nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. E por que nós começamos com essa música? Hoje
eu estava lendo lá sobre quando Cristo fez a última ceia com os seus discípulos. E aí a pergunta que me veio é quando a palavra diz que o Senhor Jesus, ao terminar a ceia com os seus discípulos, ele cantou um hino. E eu fiquei imaginando que hino seria esse? Que hino seria esse, o hino que Cristo cantou? E aí a história vai nos dizer que os judeus, eles, quando vão celebrar a Páscoa, normalmente eles cantam o Halel, que são os salmos 13 ao salmo de número 18. Então, provavelmente Jesus, naquele momento, quando terminou a ceia, ele deve ter cantado um desses salmos. E possivelmente o salmo 113, 1, pode ter sido um dos salmos que Cristo cantou. E ele diz assim: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E louvar ao Senhor é exaltar o seu nome, exaltar a sua grandeza. E é por isso que nessa noite nós estamos dizendo: Senhor, estamos reconhecendo que a honra, a glória, a força e todo o poder pertence ao Senhor Jesus Cristo, aquele que entregou sua vida por nós, aquele que morreu, mas ressuscitou e está à direita de Deus Pai. E é por isso que nós cantamos: a honra, a glória, a força e todo o poder. E o poder a quem? Ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. De novo nós cantamos: Senhor, a honra e toda a glória, a força, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez: a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. E nós lembramos que Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Em Romanos capítulo 8, versículo 34, o apóstolo Paulo vai nos dizer: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Jesus triunfou sobre a morte. Jesus triunfou sobre a morte. E Ele está assentado à direita de Deus Pai. E é por isso que nós vamos declarar: o que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro todo louvor, e ao Cordeiro todo louvor. Hoje é dia de exaltação, é dia de celebrar o Senhor Jesus. Aleluia. Ao que está sentado no trono,
ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor. Mais uma vez, vamos reconhecer que Ele está sentado no trono. Rendemos tudo. E ao Cordeiro seja todo louvor, seja o louvor, e seja a honra, seja a honra, seja a honra, seja a glória, toda a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a honra e toda glória, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, Senhor. Pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, poderoso, poderoso Deus, oh, poderoso Deus, poderoso Deus. Diga pra Ele, minha alma anseia, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja todo louvor, e ao Cordeiro rendemos a ti, Jesus, todo louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória e o domínio. Tu dominas sobre tudo, Jesus, e nós reconhecemos pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Vamos declarar que Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. A nossa alma anseia, Jesus, minha alma anseia por ti. Nós declaramos, Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, sobre toda a terra e céus, poderoso Deus, e nossa alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. E nós dizemos mais uma vez, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
a Jesus que nós elogiamos. Você pode agora, neste momento, louvar o Senhor com a salva de palma. Aleluia. As palmas louvam o Senhor Jesus. Louvam a sua presença e o seu nome. Aleluia. Aleluia. Romanos 11, 36. Aleluia. Assim diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Glória a ele eternamente. Amém. Estamos aqui para celebrar. Ó Deus, nós reconhecemos que tudo é para ti. Tudo é por ti. Tudo. E este culto é para ti. Essa celebração é para ti. Este louvor é para ti. Este louvor é para ti. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos declarar. Porque dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre. Amém. Declare mais uma vez. A ele a glória. A ele a glória. Sim. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre. Amém. Com profundas riquezas, saber e conhecer de Quão Deus. profundas riquezas, Diga. o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, Senhor. Quão insondável Seus juízos. juízos e os seus. Somos tão pequenos, Senhor, que não conseguimos pensar e imaginar. Quão profundas riquezas, Quão grandes são, Pai, os teus pensamentos, o teu saber, o teu conhecer. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Por isso a Ele nós rendemos toda a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Quando Pra sempre. Amém. vamos declarar mais uma vez. A ele a glória. A ele a glória.
neste momento, fazer uma oração reconhecendo a glória do Senhor, reconhecendo quão grande é o Senhor. Essa segunda parte diz: quão profundas riquezas, aleluia, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis os seus caminhos. Nós temos uma visão, nós somos tão pequenos diante de Deus, nós temos uma visão tão reduzida, tão pequenas que nós não conseguimos imaginar o amanhã, sequer conseguimos imaginar como é aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas a palavra nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós declaramos, Senhor, que nós te amamos, que nós declaramos, ó Pai, que nós queremos morar com o Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que nós reconhecemos que o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, e o Senhor está vivo, e virá nos buscar, ó Deus, e virá nos resgatar, ó Deus. E nós queremos ansiar pelos céus, nós queremos ansiar por aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos sonhar, ó Pai, com os céus. Nós queremos sonhar, ó Pai, com o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E é por isso que nós rendemos a glória, que nós rendemos a honra e o louvor e toda a adoração ao Senhor. A Ele a glória. Sempre, amém. Mais uma vez, a Ele a glória, a Ele a glória. Diga, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode sentar-se, a palavra está com a pastora. Oh Pai, nessa noite, que seja aceitável diante de Ti a nossa gratidão. Senhor, neste momento que vamos passar a um momento tão importante da palavra, usa Teu servo conforme a Tua vontade. Senhor, que as preocupações, ó Deus, que é tudo aquilo, ó Deus, que nos tira o foco, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, continua agindo nesse culto. Senhor, há uma luta sim, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. E a nossa mente, ó Pai, Senhor Deus amado, como Paulo indica, ele diz tudo que é bom, tudo que é justo, ele dá uma lista, ó Deus. Eu coloco a minha mente diante de Ti, coloco a mente dos meus irmãos, Senhor, a nossa alma, que muitas vezes tem recebido setas, Senhor, do inimigo, Senhor, e tem ficado perturbada ou angustiada. Tira a angústia, Senhor, tira a perturbação, e Senhor, que o nosso espírito esteja rendido diante de Ti, ó Deus. Senhor, que o nosso espírito esteja rendido diante do Senhor. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, toma, Senhor, nessa noite, o Teu lugar neste lugar de primazia, e trata com o nosso espírito nesta noite, trata de maneira diferenciada, em nome de Jesus. Usa Teu servo, Senhor, segundo a Tua vontade. Glória a Deus. O Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar porque os adoradores do Senhor estão neste lugar. Porque este lugar, ele passa a maior parte do tempo vazio. Mas quando nós, a igreja, nos reunimos e trazemos o nosso altar, o nosso lugar de culto ao Senhor, o Senhor se manifesta abundantemente. E é glorioso, queridos, nada como a comunhão, nada como a comunhão. Como é gostoso, Senhor, nós te louvamos,
Nós bendizemos, ó Deus, a sua presença santa. Nós reconhecemos a tua presença, Senhor. Nós reconhecemos o teu toque. O teu toque é indescritível, é inconfundível. E nós sabemos que o Senhor está neste lugar, Senhor. A ti a glória, a ti a honra, como cantamos, para todos sempre, em nome de Jesus. Sou apaixonado pela passagem no livro de Romanos. No livro de Romanos, capítulo 11, nós temos um trecho ali destinado à sabedoria, à magnífica sabedoria do Senhor. E eu sou apaixonado por aquela passagem, e eu quero convidar vocês, não estava aqui no nosso script, mas vamos abrir em Romanos 11? Enquanto cantávamos, me lembrei dessa passagem. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amados, é tão profundo e é tão maior do que o que já experimentamos. E é por isso que nós repetimos, sábado após sábado, dia após dia, manhã após manhã, a nossa devoção ao Senhor. Eu tenho certeza que você já foi questionado em algum momento da sua vida por alguém, talvez não tão assíduo aos cultos, participativo. Por que você faz tanto, Márcia? Por que você ora tanto? Você não já orou ontem? Você tem que orar de novo? Por que, Daniel, que você continua servindo esse Deus em tempo e fora de tempo? Em tempos bons e em tempos ruins? Anderson, por quê? Desde criança, você continua cantando para Deus. Queridos, existe algo que quando acessamos a presença de Deus, nos é revelado. E esse algo nos dá o desejo latente de querer mais e mais, Moisés. Mais e mais fundo. Porque, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Por mais que já tenhamos vivido ao longo da nossa história, sempre terá mais. Deus sempre vai possuir algo novo para as nossas vidas e algo surpreendente. Ou como a pastora Márcia fala muito, extraordinário. E é isso, queridos, que nos traz mais uma vez. Eis-me aqui outra vez. E às vezes os cânticos parecem ser repetidos, mas a verdade de Deus vai se renovando em nós. A mensagem, ela ecoa nos corredores da nossa alma. E tem hora que eu canto Poderoso Deus, por exemplo, como se fosse a primeira vez na minha vida. Porque eu quero ficar ali o tempo todo. Ou consagração, a honra, a glória. E eu imagino, queridos, o coral de anjos. Os 24 anciãos, os seres viventes, em constante reverência. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amados, isso é uma prévia, isso aqui é um ensaio. Enquanto cantávamos, as crianças chegaram nas portas, e é isso que Deus faz. Os pequeninos, eles reconhecem a voz do Senhor. Jesus sempre olhou para os pequeninos de uma forma especial e nos ensinou. E eles veem coisas que não vemos. Eles sentem coisas que não sentimos, porque eles têm um coração puro, desejoso, transparente, espontâneo. E é uma grande lição ver uma criança se aproximando, atraída pelos cânticos, porque é isso que Deus está fazendo conosco. Atraídos por laços eternos de amor. Então, isso que nós fizemos aqui, você está fazendo na sua casa, você pode repetir todos os dias. Lá em casa, quando a gente acorda, se não sou eu falo, Daniel, coloca uma musiquinha, um louvor. E aí a gente começa. E aí você tem uma série de coisas para fazer daqui a pouco, uma série de desafios. Os boletos ali batendo na porta para pagar. E aí você começa. Adoramos o Cordeiro. E aí o Senhor vem e Ele te lembra quem Ele é. Na sua vida, inclusive. O que Ele já fez. O que Ele faz e o que Ele fará. A Ele a glória. Eternamente. Eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, depois dessa introdução aqui em Romanos,
que é maravilhosa e muito profunda realmente, como o texto já fala, algumas questões relacionadas à memória de Cristo. Uma vez que estamos engajados, envolvidos dentro desse tema, em memória de mim, e hoje, em memória dele, celebraremos a Santa Ceia, gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a memória de Cristo. E hoje, principalmente, eu gosto muito de me lembrar das pessoas que foram muito importantes na minha vida e que já não estão entre nós. E assim como vocês, eu já perdi pessoas muito próximas e muito queridas. E eu agradeço a Deus porque não perdi aquelas que eu julgo hoje as mais importantes para mim. Mas sabemos que cedo ou tarde chega. Sabemos que muitos não experimentarão dores similares. Eu, por exemplo, não tenho filho, logo não tenho neto. Nunca saberei, pastora Márcia, o que é perder um neto. Mas a gente sabe o que é perder uma avó. Sei o que é perder um avô. Sei o que é perder um tio querido, uma tia, um primo, um amigo, um colega de trabalho, um irmão na fé, um companheiro de jugo. Quantos de nós já não sepultamos os nossos, não é verdade? E o que é engraçado nisso tudo, e hoje de manhã eu pensava muito nisso, mesmo com o tempo, a memória deles continua latente em nós, bem viva. E às vezes ela é até meio que tangível. Parece que está ali, porque realmente está em você. Embora aquela pessoa não exista mais nesse plano, ela está perpetuamente sendo revivida através das suas memórias. Uma foto, um bilhetinho, uma mensagem que ficou guardada, uma mensagem, um vídeo. Às vezes eu lembro da minha avó através das fotografias. Quando vovó faleceu, minha avó materna, que eu amo muito, amei muito, nós não tínhamos ainda o famoso... Não tínhamos a internet, como temos hoje, né? Tudo ainda estava muito distante. E eu me lembro que eu fazia fotografias da minha avó sempre que possível. Aquelas máquinas de filme que a gente rodava e pedia a Deus para não queimar a foto. E às vezes até dava 2 cliques para poder, né, salvar uma caso a outra não vingasse. E eu me lembro que, um pouquinho próximo da minha avó falecer, eu fiz várias fotos dela, num momento muito especial. E eu gosto de olhar para aquelas fotos e reviver aquele momento. Eu vejo a forma como ela estava, onde ela estava, o sol, o tom da pele dela refletido ali, né, por aquela luz. E eu gosto de lembrar daquela sensação. E ao olhar para a foto, aquela sensação se repete dentro de mim. E aí eu paro e analiso Jesus e os discípulos que tiveram o privilégio, né, aquelas mulheres, aqueles homens seguidores de Cristo que tiveram o privilégio de estar tão perto dele. Imagine o calor daquelas memórias através de toda aquela história que eles viveram sem o Cristo físico, após a sua morte e ressurreição. Aquelas memórias, elas foram o alicerce da fé daqueles discípulos. Sabe por quê, queridos? Porque a fé, ela vem pelo ouvir da palavra. A fé, ela não vem comprada, ela não vem emprestada, ela não vem por uma osmose. A fé, ela vem pela revelação que o Senhor traz para o seu coração ao você ouvir a mensagem e se conectar com ela. E os discípulos aí tendo todas aquelas experiências com o Senhor, eu acredito que tenha sido muito difícil olhar ao redor e não ver mais. Saber que ele subiu e que por mais que ele tenha prometido voltar e buscar a sua igreja, inclusive, eles tinham que conviver todos os dias com aquela saudade de ter o mestre. João, que reclinava sua cabeça sobre o peito do Senhor, não tinha mais aquele ombro. Eles não mais celebrariam a ceia com o Senhor ali partindo o pão e distribuindo e dando tantos ensinamentos. Ao subirem o monte, eles não seriam mais agraciados pelas palavras do mestre, naquele grande sermão da montanha. Ao fazerem suas pescas maravilhosas, eles viveriam algo diferente daquilo que tinham experimentado com o Senhor. Quando o Senhor falava, joga aqui desse lado, caminha por sobre as águas, vem ao meu encontro. Agora era eles por eles, mas numa fé
que foi construída através de grandes experiências. Se você olhar para a sua trajetória, Anderson, se você, Andressa, olhar para a sua jornada e ver como vocês chegaram até aqui, vocês vão ver que grandes memórias vocês têm da vivência de vocês com o Senhor. Eu me lembro plenamente, assim, de vários momentos muito importantes da minha vida e que hoje contribuíram muito para eu permanecer na rocha. Porque às vezes a gente vive, queridos, problemas que se repetem em outros endereços, mas são problemas tão graves ou grandes quanto aqueles que já vivemos. E tivemos vitória, e tivemos ensinamento. E aí hoje você olha e você vive uma situação como essa, e você se lembra do que o Senhor fez, você traz à memória aquilo que pode te dar esperança, e aquilo que Deus te falou serve como uma validação para você vencer aquele desafio do presente. A diferença é que você tem um histórico maior de vitórias, e você tem bem maiores vivências com o Senhor. E em memória do Senhor, queridos, é a gente trazer à tona tudo o que o Senhor já nos ensinou, tudo o que nós já experimentamos na presença dEle, e tudo o que Ele tem feito nesses dias. E se não bastasse o que Ele já fez, o que Ele faz, a promessa é de que Ele ainda fará coisas inimagináveis. Inimagináveis. Porque, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e seus juízos. Caminhos do Senhor, queridos, que são mais elevados do que os nossos. Nós estamos passando por uma situação desafiadora, né, Dan? Em casa. E esses dias nós orando, o que o Senhor trouxe à memória foi: os meus caminhos são mais elevados que os vossos. E os meus pensamentos são maiores que os vossos. Logo, queridos, não precisamos temer, nem nos angustiar. Nós precisamos continuar crendo, evocando a memória do Senhor para o centro das nossas vidas. Porque Ele é o nosso destino. Ele é o nosso objetivo maior. E para todo sempre. E é só nele que nós vamos viver todas as realizações que a nossa alma anela. E como vocês sabem, ainda falando das pessoas que nós trazemos com tanto calor no nosso coração, as memórias que temos, no mês de dezembro eu perdi uma das pessoas mais queridas. E ainda hoje, eu me emociono, e hoje um pouquinho mais, mas eu não vou nem pedir desculpas por expressar algo tão verdadeiro, porque essa minha amiga, ela passou por um processo muito difícil. Foi um câncer devastador, e ela morou com a gente, né? Ela realmente, a gente dividiu muitas dores. E eu me lembro que quando ela queria desistir, a gente falava para ela: o Senhor te trouxe até aqui. E você não pode desistir agora. E é engraçado que tinha vezes, parece que a gente queria mais do que ela. Mas o dia que ela acessou, queridos, a memória do Senhor, e ela viu o que Deus tinha feito na vida dela, e eu lembro como se fosse hoje, no dia que nós a levamos para o hospital, naquele dia, o Senhor abriu uma cascata sobre a cabeça dela. E Ele trouxe a ela a memória da existência do Senhor. E a minha amiga, ela deveria ter partido 3 anos antes. Mas pelo que o Senhor reviveu dentro dela, ela viveu mais. E ela foi bênção, e ela foi instrumento de bênção, e foi alvo de bênção. E agora, nos últimos momentos da vida dela, no hospital, ela teve uma experiência. Foi uma semana, mais ou menos, que é uns 5 dias que ela ficou totalmente apagada, como se estivesse em coma. E ela teve uma experiência. E essa experiência está descrita aqui, nesse guardanapo. Aleluia. E eu guardei para um momento oportuno, em memória do Senhor. E um dia, aqui nessa casa de oração, eu falei para vocês, um dia eu vou compartilhar a experiência que ela teve, e hoje é o momento. E foi Deus que me falou que hoje era esse momento. Então você que está aí em casa, revivendo dores no seu coração, remoendo questões tão pesarosas, sofrendo com a doença,
Abra o seu ouvido e o seu coração para o que Deus tem a falar com você. Você que está aqui nessa casa hoje, presencialmente, receba de Deus o que Ele tem para a sua vida, porque Deus tem algo novo. E ao reviver a memória do que Ele já fez, você vai contemplar a grande ação e o plano de Deus sendo revelado a você. A minha amiga foi arrebatada e ela teve uma experiência de quase morte. E aqui ela descreveu da seguinte forma: não morri, saí e voltei. E ela disse que a ida é levada por amor. O caminho de dor que nós, meros mortais, percorremos nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos de pouca saúde, de enfermidade, de perdas familiares, materiais, de rupturas amorosas, de amizades rompidas, que para nós é dor, no Senhor é levado por amor. É conduzido todo esse processo com muito amor, queridos, com muito cuidado. No seu desespero, na sua angústia, na aflição da sua alma, como nós lemos muitas vezes no Salmo, no abatimento do seu interior, o Senhor está te conduzindo por amor. Ele está te levando pelos desertos da vida por amor. Ele está nos momentos de escassez, sustentando a sua vida por amor. E é por isso que a memória do Senhor, queridos, não pode ficar de lado na vida do cristão. O Senhor, Ele continua fazendo. Ele não somente fez, Ele continua fazendo. E é porque aqueles que serviram perante o Senhor continuaram crendo e exercendo o que o Senhor os mandou fazer, que o Evangelho chegou até nós. Aí a gente lembra que o Evangelho, a palavra não está algemada. Paulo nos fala, o Evangelho não está algemado. Ele estava em cadeias, mas o Evangelho ele sai libertando por onde ele chega. E é por isso, queridos, que em memória dele nós precisamos viver todos os dias. Não como um amuleto, não como algo místico, ou como como que a gente chama? Um mantra, mas é outro nome que eu queria lembrar, fugiu, mas tudo bem. Mas não como essas muletas que a gente sai carregando. Esses amuletos, pronto, essa é a palavra. Não como um amuleto, porque Jesus não é um amuleto. Por mais que você tenha os seus modos, a sua forma de se chegar a Deus, tem gente que se você chegar lá, vai estar o Salmo 91 sempre aberto. Na minha avó, por exemplo, eu chegava lá, tem um quadro do Salmo 23, e no quarto dela, a Bíblia com o Salmo 91 estava aberta. E às vezes eu chegava assim e falava, tem que mudar de página. Mas independente disso, é na presença, queridos, é na presença que nós revivemos o que o Senhor fez e o que Ele faz nas nossas vidas. E aqui ela continuou dizendo sobre a ambientação dos céus. A minha amiga era arquiteta e ela tinha uma paixão por tudo que dizia a respeito à arquitetura. E ela falava, ela até esquecia da doença, ela esquecia da dor, né, Dan? Quando ela começava a falar de projetos, ela ficava, ela queria, ela tinha sonhos, e ela descreveu a ambientação dos céus. E ela descreveu aqui como fantástica, incrível, e várias exclamações, várias exclamações. E aí, quando a gente conversou sobre isso, ela nem conseguiu me contar tudo, acho que ela ainda estava processando, mas aqui ela disse, o que importa para Deus? Ela perguntou. O que importa para Deus? E ela escreveu, os fundamentos celestiais. Isso é o que importa para Deus. É o que Deus determinou, queridos, desde antes de todas as coisas. E é o que se cumpre nas nossas vidas hoje. Os fundamentos celestiais. E por fim ela colocou o firmamento celestial das origens criadas por Deus. E eu fiquei com essa mensagem aqui e eu falei, durante 3 meses, eu estou perguntando, Senhor, eu não estou aqui reivindicando essa experiência que ela teve, porque isso era para ela, ela precisava. Esse foi o processo dela, 1 mês depois o Senhor a recolheu. Mas para mim, eu que fiquei
e que continuo precisando reviver essa memória de Deus todos os dias, para vocês que estão aqui, o que importa para Deus? O que é que importa para Deus? Na sua vida e na minha vida. E o Senhor começou a me trazer algumas coisas hoje que eu quero compartilhar. A primeira coisa, queridos, que importa para Deus é que Ele é. O Senhor disse: eu sou. Esse é o meu nome. Quando perguntaram: como chamaremos esse Deus, Moisés? Eu sou. Diga ao povo: eu sou. Eu sou o começo, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. E Ele é o meio também. Ele é, queridos. O que nós temos que entender é que um dos fundamentos celestiais é de que Deus é, e o que Ele é? Santo. Rei do universo. Criador de todas as coisas, soberano. Isaías 6, capítulo 6, versículo 1 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a orla do seu manto enchia o templo. E a palavra do Senhor não para por aí, mas continua nos dizendo, aqui em Isaías 6, no versículo 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, o que importa para Deus? Os fundamentos celestiais. E nós estamos aqui revivendo tudo que o Senhor fez em nome dEle, em memória dEle e para Ele, porque por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. E os fundamentos celestiais é a de que Ele é. Esse é o primeiro ponto que eu e você precisamos lembrar em memória do Senhor. Ele é, e é antes de todas as coisas. E a palavra do Senhor fala que não há outro após Ele. Ele é o único. E Ele não divide sua glória com quem quer que seja. E o mundo vai após os seus ídolos, seus deuses. Mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. Segunda coisa, o Senhor é Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Todo mundo sabe o que está escrito, mas diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ele é o Criador. O mundo não surgiu de uma explosão há 13,8 bilhões de anos, chamada Big Bang. O mundo não surgiu das teorias dos homens, filósofos, físicos. O mundo surgiu ao som da palavra de Deus. Ele criou, Ele é o Criador. E esse é um dos firmes fundamentos celestiais. E você vai ver, qualquer canal que você ligar, que é contra o que a verdade nos revela, a confirmação nos lábios daqueles que não creem no Senhor, de que o mundo foi criado por qualquer coisa ou circunstância, mas não por Deus. Mas você e eu temos o firme fundamento de que Ele é o Criador. E você precisa se lembrar disso o tempo todo. Sabe por quê? Porque hoje tem tanta tecnologia, tem tanto recurso para replicar tanta coisa e criar tanta coisa do zero, que o que eles colocam na nossa frente às vezes nos confunde, ao ponto da gente começar a questionar o que o Senhor nos revelou. E a dizer: Senhor, será que não é isso mesmo? Será que essa teoria não está certa? Porque muita coisa ali é engodo, ela está misturada, mas ela não é a verdade plena, absoluta do Senhor. Mas ela vai ter sempre uma coisa para colocar o seu coração em questionamento. Mas nós cremos. Ele é o grande eu sou e Ele é o Criador. Terceira coisa, queridos, Ele nos escolheu para sermos seu povo. Nós sabemos que o povo de Israel foi o povo que o Senhor escolheu para, através dele, se manifestar às nações. As nações iam após os seus deuses, seus ídolos. Mas o Senhor falou assim: eu vou escolher um povo, eu vou moldar esse povo, eu vou amassá-los como barro, e esse povo
vai ser o meu instrumento para levar às nações o meu nome. E aí nós sabemos que desobediência, pecados, o Senhor falou assim, vamos ficar de molho, porque agora eu vou abrir a janela da oportunidade. O quê? O ano aceitável do Senhor. E aí nós fomos enxertados em João 15, na videira verdadeira. E a pastora, enquanto li esse texto, eu tenho ele quase de cor, pastora, porque é um dos meus favoritos da palavra. E eu recomendo verdadeiramente, João 15, leiam, reflitam, porque a palavra do Senhor fala que aquele que dá fruto, ele limpa para que frutifique mais. Enquanto aquele que não dá fruto, ele corta, aquele que dá fruto, ele limpa para frutificar mais. E é isso, queridos, que acontece quando nós vivemos reverenciando o nosso Deus dentro daquilo que importa para Ele, dentro daquilo que Ele determinou que deveria ser. Porque às vezes a gente se aproxima de Deus para servi-lo ao nosso modo. Senhor, eu vou fazer dessa forma, porque no meu entendimento esse é que é o caminho. Eu não quero que mexa muito aqui nas minhas coisas, nos meus dodóis, nos meus mimos. E aí fica aquém da revelação maior do que o Senhor tem. Sabe por quê, queridos? O que Deus revela, Ele revela para aquele que se submete a Ele. É só com submissão, Anderson, que nós vamos experimentar o sobrenatural, o novo de Deus, as águas profundas do Senhor. E aí, quando a gente fala de fechar a porta do quarto, né, ao entrar e orar, quando Jesus fala sobre isso, é isso que é eu e você termos um encontro com o Senhor. É termos em qualquer lugar, na simplicidade de qualquer espaço. Não precisamos de grandes coisas, mas de um coração submisso a Ele. Porque ao fazermos assim, nós estamos reconhecendo que nós somos seu povo, dependente dEle. E aí nós trazemos a memória do Senhor para a nossa vida. E Ele manifesta mais e mais do seu poder. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma coisa aqui que eu quero mencionar, queridos, é sobre a vinda de Jesus. Esse é, sem dúvida, um dos fundamentos celestiais. Quando a gente começa a investigar aí dentro da teologia, e eu gosto de ouvir os teólogos, tem muito debate assim que é coisa do homem, da vaidade, né? E a gente tem que tomar muito cuidado porque o excesso da letra mata, não é verdade? O espírito vivifica. Mas eu gosto de estudar e entender coisas que são um pouco escondidas da igreja, né? Da igreja que eu falo do corpo, que fica ali, um conhecimento que fica nas mãos de poucos. E uma das coisas que a gente estuda ali dentro da teologia é sobre essa questão de Enoque, que está muito em voga agora, né? Está super em evidência, tem vídeo, tem podcast só sobre Enoque. E o livro de Enoque ele vai trazer grandes mistérios ali, porque ele vai falar sobre o tempo do fim. E Enoque, lá naquele tempo, falava sobre Jesus. Ali ele já falava sobre Jesus. Ele já falava sobre os céus. Ele falava sobre as hostes malignas, as forças malignas que estão nas regiões celestiais, coisas que nós só viemos descobrir no Novo Testamento. Porém, pelo fato de não ter sido um livro escrito pelo próprio Enoque, como profetas, apóstolos ali fizeram, e sim serem relatos compilados de pessoas que viveram e ouviram aqueles ensinamentos, não foi considerado inspirado, né? Mas independente disso, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo é Jesus. Um dos fundamentos celestiais é de que Jesus é Deus, e Ele é aquele que veio através da pessoa de Cristo, o Verbo encarnado, morreu, ressuscitou e voltará. Esse é, queridos, o motivo pelo qual estamos aqui. Porque houve uma promessa. E quando nós nos reunimos na presença de Deus, nós estamos revivendo tudo o que Cristo falou e chamando da eternidade para o nosso convívio essa manifestação de Deus. Quando nós dizemos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, o Espírito e a noiva dizem vem, nós estamos dizendo, nós cremos naquilo que foi falado, naquilo que foi vivenciado e naquilo que nos foi revelado. Porque, queridos, ao crermos, por ouvir a palavra,
a revelação ela começa a reverberar no seu coração. É como um medicamento que começa a fazer efeito. Eu não sei quantos de vocês já sofreram uma dor de cabeça terrível, ao ponto de desesperadamente quererem arrancar aquilo da sua cabeça. Eu já tive umas crises que eu quase morri. E é delicioso sentir a sensação daquele alívio. Aquilo saindo de você, parece que uma mão está passando e arrancando. E é assim que Deus faz, quando nós temos acesso à verdade dele. O engano que nos cega e que nos mantém presos, essas cadeias, elas começam a ruir. E é por isso que aquilo que ouvimos começa a promover uma revolução no nosso coração e a gente não consegue mais olhar para trás. E aí, quando você lembra que todos os dias você tem que fazer todo esse ritual, você precisa orar, porque você também sente fome, você sente sede, você sente sono, você precisa todos os dias cultivar a sua vida espiritual com Deus. E baseado no quê? Nos fundamentos celestiais. Baseado nessa palavra, queridos. Nessa palavra que nos lembra quem somos, de onde viemos e para onde iremos. E a vinda de Jesus nos foi revelada em João 3,16, não é verdade? Em seguida, queridos, temos a ressurreição de Cristo. E eu quero ler rapidamente sobre a ressurreição aqui no capítulo 28 de Mateus. Quem quiser acompanhar aí, são poucos versículos, mas vale muito a pena a gente lembrar daquilo que o Senhor fez e continua fazendo no nosso meio. Estava marcado aqui, mas desmarcou. Mateus capítulo 28, versículo 5, a parte B do versículo, até o 7, diz assim: Porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Não é isso que as pessoas estão lutando para contradizer nos dias de hoje? Essa semana, pastora, um aluno meu chegou e ele é um homem muito inteligente, ser um médico, e ele estuda muito. Ele falou assim: Wander, se você ler o livro Homo Sapiens, você vai desacreditar de Jesus. Aí eu olhei para ele e falei assim: verdade? Eu falei assim: olha, vai custar muito para me fazer desacreditar. Aí ele começou todo o discurso dele, do fogo, da descoberta do fogo, que promoveu uma revolução no interior do homem, fez com que o homem evoluísse. Como nós já conhecemos a teoria da evolução, né, do macaco. E aí eu olhei assim, eu falei: olha, a minha vida e a minha fé, elas não estão baseadas em teorias. Eu não vivo a minha fé baseada numa teoria que me foi contada. Eu vivo baseado numa revelação que alcançou meu coração e que confirmou dentro de mim que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Queridos, nós não vivemos em teorias. E o mundo está criando várias teorias para desvalidar a ressurreição de Cristo. O corpo dele foi roubado. Foi roubado para que as pessoas fomentassem ali uma ressurreição. Isso foi um grupo de religiosos, influentes, que queriam dominar a cabeça das pessoas e precisavam achar um milagre. Ele ressurgiu na sua vida e na minha vida. E é por isso, queridos, que nós vivemos aqui na presença dele hoje. Porque um dia você sabe de onde ele te tirou. E você ressuscitou. Você ressuscitou com Cristo. Eu ressuscitei com Cristo. Você que está em casa ressuscitou com Cristo, se você o recebeu. E é isso que faz a gente permanecer na presença dele, mergulhados na sua palavra, insistentemente buscando pelo novo que ele tem a revelar e aprendendo sobre os fundamentos celestiais. Queridos, isso aqui é só uma prévia do que Deus tem, porque as coisas profundas e ocultas nos serão reveladas em tempos oportunos. E é por isso que você não pode parar de buscar. Afastar-se do Senhor não é uma opção para você que experimentou o manancial. Não existe outras águas, outras fontes que possam saciar sua sede. E se você, que já passou por outros caminhos em busca de alimento, em busca de saciar a sua alma, se você não tirou suas conclusões, você precisa hoje experimentar desse maravilhoso banquete que ele coloca na sua frente. Eu estou falando isso para vocês aqui, para vocês em casa, eu estou falando para mim.
Porque, queridos, em memória de Cristo significa todos os dias eu me lembrar que de um lamaçal Ele me tirou, mas que eu não mais vivo em função das coisas que a minha carne quer, mas em detrimento daquilo que Ele quer para mim. Sabia que todos os dias a gente precisa fazer essa análise com o Senhor? Por vezes, quando estou diante de uma oportunidade que é convidativa para pecar, inclusive, seja tirando uma vantagem, seja contando uma historinha ali para sair bem, e antes que isso seja pronunciado, o Senhor me lembra: você sabe de onde você veio, né? Você sabe que uma brecha se torna um portão. Você sabe que um passinho se torna um abismo, e um abismo chama outro abismo. E aí eu falo: é verdade, Senhor. Então, em nome de Jesus, me fortalece para eu não falar tal coisa, para eu não dar esse passo, para eu não fazer essa parceria, para eu não aceitar essa situação na minha vida. É isso, queridos, que é vivermos em memória dele. Porque é em memória do Senhor a Santa Ceia, né, pastora? Que é um dos textos que nos remete a esse tema. Nós fazemos uma vez ao mês aqui. Imagine se eu esperar um mês todo para me lembrar que um dia o meu Senhor, Rei do Universo, se entregou por mim. Nós precisamos, todos os dias, em memória do Senhor, colocar a nossa vida diante do seu altar e dizer: Senhor, eu estou aqui me lembrando do que o Senhor fez, o que o Senhor quer me lembrar e o que o Senhor quer me ensinar, porque eu quero aprender os seus fundamentos. Eu quero aprender os seus fundamentos. E aí, queridos, por fim, eu quero falar aqui em Apocalipse 21, versículos de 1 a 3, sobre a Nova Jerusalém, que é um dos fundamentos celestiais. Um dos fundamentos celestiais de Deus para a igreja. Apocalipse capítulo 21. Eu tirei os meus marcadores todos aqui, agora eu fiquei perdido. Mas vamos lá. Já estou usando uma Bíblia letra gigante, viu, pastora? Dá para ler daí, hein? Capítulo 21, versículos de 1 a 3, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa é a promessa que nos conduz, persistentes nessa fé, queridos, nessa esperança, nessa missão, nesse chamado, nessa renúncia das coisas do mundo. É a promessa de que Deus tem para nós algo inimaginável e superior a tudo que já experimentamos de bom e de maravilhoso, de perfeito na vida. Se é que existe coisa perfeita na vida, né? Eu acho que a criação tem muitas formas perfeitas que eu gosto de apreciar, mas nada disso ainda, queridos, se equivale à perfeição de Cristo. Imagina, um dia você vai estar diante dos olhos que te amaram antes que você existisse. Quando você ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe, você vai olhar esses olhos que hoje nós não conseguimos contemplar. E você vai reconhecer que são os olhos que te amaram antes de todas as coisas. É esse amor que nós devemos reviver no Senhor. E é no amor dele, queridos, que nós hoje vamos ceiar, que nós vamos celebrar, festejar e declarar que ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Eu espero pela Nova Jerusalém, eu espero pela nova morada. O mundo, em contrapartida, está se preparando para quê, pastora Márcia? Para morar em Marte. Oh, meu Deus, quem morar em Marte, Gláucia? Eu sei que a Gláucia é a mulher da tecnologia aqui, ela salva as nossas vidas com esse tanto de aparato aqui. Glória a Deus. Usamos a tecnologia ao nosso favor, né? A inteligência artificial também. Mas, queridos, o mundo se prepara para viver um mundo longe de Deus. Escapar do caos que virá, daquilo que a palavra revelou como sendo para alguns morte, mas para a igreja, vida. Vida por causa do resgate que o Senhor trará.
Eu e você precisamos anelar ardentemente por essa presença. Todos os dias das nossas vidas, nós precisamos. E é isso que nós queremos convidar vocês que estão em casa a fazerem mais e mais, em memória do Senhor. Reviver tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Começa a lembrar, coloca num papel, escreve para si mesmo, escreve cartas para Deus, diga a Ele o quão grande é o seu amor por Ele. Eu, por vezes, quando eu não consigo me expressar em palavras, às vezes por confusão do momento, eu gosto de escrever. E coisa de professor, né? Eu sou da agenda física ainda. Minha Bíblia, as lá de casa estão cheias de papéis, tudo riscadas. Essa aqui é nova, essa daqui eu não estou com dó de riscar, mas está cheia de papel já aqui dentro. Mas eu gosto, queridos, de escrever para Deus. E eu lembro de coisas que eu escrevi, abrindo meu coração e declarando para Ele, e pedindo a Ele, e depois de muito tempo eu só lembrei porque a carta estava ali, como um registro. E aí eu li aquilo e falei, meu Deus, é exatamente como eu pedi, eu não sabia como fazer, como viria, e o Senhor fez. Porque é Ele quem faz, não é? É Ele quem estabelece esses caminhos no deserto das nossas vidas. Então faça isso, em memória do Senhor, cultive uma vida que seja frutífera na presença de Deus. Ore mais, leia mais a palavra, dê mais tempo para o Senhor, tira um pouco do lazer, tira um pouco do Netflix, que é difícil, as séries, as novelas da Record. Tirar mais um pouquinho significa você dar mais para Deus, não é você tirar tudo da sua vida. E eu brigo muito comigo, porque às vezes eu falo, Senhor, hoje eu fiquei tanto tempo nesse telefone fazendo tal coisa, e eu orei quantos minutos? E aí eu puxo a minha orelha. Por quê? Em memória dele. É em memória do Senhor que nós temos que nos lembrar em todos os instantes da necessidade de darmos mais espaço, mais devoção, mais entrega, mais fome, mais sede para o Senhor. E aí Ele vai trazer. E aí Ele vai fazer como Ele fez na vida da minha amiga, queridos. Nos levar por amor. Sempre. Nós sempre veremos as mãos do Senhor conduzindo a nossa história. E a revelação dele acontecendo a tempo certo. Amém? Convido vocês a ficarem de pé. Eu quero convidá-los a orar. E nessa noite, que é uma noite, sim, de memorial ao nome do Senhor, eu sei que é uma noite também onde muitos gostam e precisam rasgar o coração diante de Deus. E entregar a Deus aqueles cubículos que a gente deixa fechadinho, guardadinho, escondidinho, por medo, por vergonha, por não saber o que fazer com aquela sujeira toda, ou com aqueles pensamentos, aqueles sentimentos. Mas eu quero convidar você, inclusive você que está em casa, se você está afastado da presença de Deus, no que diz respeito a essa comunhão, saiba que Deus nunca te deixou, Deus está sempre presente com as mãos estendidas. A questão é que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Senhor, para que Ele não nos ouça. Então você precisa se render ao Senhor. Baseado em tudo que você está ouvindo aqui nesta casa de oração nessa noite, você precisa dar o seu passo e se entregar novamente a Ele. E viver, reviver tudo que Ele preparou para a sua vida. Nós vamos orar agora para que o Senhor venha com essa profundidade da riqueza, da sua sabedoria, do seu conhecimento, inundando o nosso ser com revelações novas para esses tempos, porque nós estamos aqui vivendo desde o começo da nossa fé, em nome dEle, em memória dEle. Pai, é no nome do Senhor que nós estamos aqui e fazemos todas as coisas para o Senhor, não para homens, Senhor. Estamos cientes de que receberemos do Senhor o prêmio, a herança, porque sabemos, Deus, que é para Ti que nos movemos e existimos. Senhor, nós estamos aqui clamando por Ti, por um momento, Senhor, ó Deus, de profundidade nessa palavra que o Senhor nos revela, nesses fundamentos, ó Deus, celestiais. Senhor, o Senhor tem nos conduzido até aqui com amor, nos sustentando, nos ensinando, nos lapidando,
nos guardando, nos curando, tirando os nossos carrapichos, e o Senhor tem algo novo a revelar aos nossos corações, e nós clamamos que o Senhor venha, Deus, nesta noite de celebração ao seu nome, através da morte e ressurreição de Cristo, reviver em nós a fé que nos faz transpor todas as barreiras, as muralhas. Quantas dores, Senhor, tem impedido o nosso coração de se achegar, quantos questionamentos, quanta tristeza, quanta letargia, Senhor, quanta indiferença. Nós te amamos, o Senhor, para mandar fogo do seu altar e consumir tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nós estamos aqui revogando, Senhor, a Deus, a nossa aliança com o mundo e confirmando a nossa aliança contigo. É em memória do Senhor que nós clamamos e buscamos a sua face. Nós pedimos que o Senhor console os corações. Há muitos, Senhor, feridos, muitos feridos. Há muitos que não querem mais participar da sua mesa porque associaram a participar da mesa com ter comunhão com os homens dessa terra. Mas a sua mesa é comunhão com Cristo. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor renove em nós os olhos da fé. Os olhos da fé, Senhor, abre os nossos ouvidos para que possamos enxergar, para que possamos ver e entender o que o Senhor tem para os nossos dias. Que o Senhor abençoe o seu povo, os que estão aqui, os que estão em viagem, os que estão ausentes por qualquer motivo. Que o Senhor contemple seus corações nessa noite e os alcance, Deus. Que o Senhor confirme na vida deles a vitória que o Senhor já determinou. Ajuda aqueles que estão fracos, que não estão conseguindo clamar, que não estão conseguindo se movimentar, que não conseguem sair de suas camas, Deus. Aqueles que estão em dores, depressões, angústia, solidão, tristeza, culpa. Que o Senhor revogue toda a sentença maligna sobre as suas vidas. Ministra, Senhor, agora sobre os que estão em casa. Sopra um vento, Senhor, do seu Espírito. E faz, Senhor, ó Deus, com que sintam a sua presença e o renovo do Senhor. Quebra essas algemas, essas prisões, esses grilhões que têm mantido vidas no cárcere. Que elas sejam libertas para o seu reino. Venham para fora, porque o Senhor Jesus ressuscitou. E todo aquele que participar com Ele terá parte em sua mesa, aleluia. No nome de Jesus, te louvamos, querido Deus. Oh, glórias. Meus queridos, antes de ceiarmos, o Senhor está neste lugar, aleluias. A honra, a glória por Ele, para Ele e é por Ele. E hoje eu estava, como eu disse, tirando aquele tempo, palavra maravilhosa, que experiência maravilhosa o Senhor deu, aquela sua amiga, nós conhecemos ela, e eu tive a impressão ali, pode ser que ela tenha dito isso ou não, que quando ela voltou, ela teve vontade de voltar a estar, porque com certeza não havia dor, não havia sofrimento, não havia nada disso. E Deus deu uma prévia para ela, para que o desejo dela fosse maior. E quando estávamos ouvindo a palavra, e o pastor citou que um abismo chama outro, era como ressoasse no meu coração, que o contrário também é verdadeiro. Se você busca o Senhor, se você busca comunhão com o Senhor, se você busca a bênção do Senhor, se você busca, você vai ser chamado a buscar, a buscar, a buscar. E se hoje você está lutando porque não consegue buscar, o Senhor quer te dar poder para buscar. Você que está me ouvindo em qualquer tempo, ouça o que Deus está dizendo, Ele quer te dar poder para começar. Porque se você começar mais um dia, 1 hora antes de dormir, 1 hora antes depois que acordar, um momento antes assim, um momento assim, você vai ter mais vontade de buscar. E quanto menos você buscar, menos você vai querer. Quantos já tiveram a experiência de frequentar escolas dominicais, nada era difícil. 9 horas você estava lá todo domingo, ou toda reunião que você tinha que estar, mas se você faltasse 2 ou 3 vezes, na quarta você não queria ir.
O Senhor está dizendo, você precisa começar a fazer de novo. Porque quando começar, você vai ter mais vontade de fazer. Você vai ter mais vontade de buscar. Como está escrito em Romanos, capítulo 5. É como se uma coisa, eu queria, Glaucia, eu não disse antes, mas coloca aí, Romanos 5, porque tem tudo a ver. Porque em memória dele, olha, esses fundamentos são tão importantes para a vida. E o Senhor quer nos ter uma vida diferente, firmados no fundamento. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O próximo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha como uma coisa puxa a outra. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você entende? Você consegue perceber? O Senhor está dizendo, quanto mais se afastar de mim, mais afastado. Quanto mais perto, mais perto. E hoje, quando eu estava ali, em um momento com o Senhor, num momento, e eu também sou das que gosta de escrever, como diz o meu neto, quando pede uma senha e eu busco 5 agendas, ele fala, não, vó, eu não quero esse tanto, porque tudo eu escrevo e coloco data. E enquanto eu escrevia aqui sobre isso, que era no caso da mulher que precisava de azeite para salvar os filhos, e ela despejava. E o Senhor trouxe um momento sério, você precisa ter a visão de quando um vaso está cheio, precisa de um outro para começar a derramar óleo, deixar aquele de lado. E foi lá, pastor Wander, que o Senhor me trouxe a próxima jornada. E você sabe qual é a próxima jornada? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, E quando eu peguei uns hinários, melodia cristã, e ali eu cantando alguns hinos do passado, e eu não sou a pessoa mais melódica, nada. E um dos hinos que enquanto eu cantava, quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfo do meu rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Eu vi que a gente precisa desejar estar lá. Lacide Laias, a tua amiga desejou estar lá. Isso aqui vai passar, tudo vai passar, mas nós vamos estar lá. Então, nesta noite, se você tem dito, está difícil, você tem que recomeçar, você tem que buscar, você tem que ler, você tem que tomar posições, porque uma situação vai chamar a outra, e os fundamentos vão ficar firmes. E eu, pastor, falando, dessa questão da ciência, e eu pensando um dia desse, até citei, a ciência diz que veio da água, mas lá em 1º capítulo de Gênesis diz que a primeira vida criada nessa terra foi na água. A única que eles não perceberam, eles acharam o primeiro lugar que estava na água, a única coisa que eles criaram é que eles acharam que da água veio o resto da vida, e não foi assim, mas foi lá que foi o primeiro lugar que Deus trouxe vida, e eles descobriram isso já. Então, nessa noite, o Senhor tem algo muito especial para você. Você que está aqui,
Você que está aqui, Deus tem algo especial, começa a dizer: Senhor, eu quero mais. Eu quero andar nos teus fundamentos. Eu quero entender que tu és, Senhor, que tudo que está fundamentado em ti é mais importante. Delaias, me ajuda, ó Deus. Porque o foco deste mundo é este mundo. O foco deste mundo é o prazer dessa carne. E essa carne, Senhor Deus, está lutando contra o Espírito que anseia dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor Deus, que nós possamos, segundo a tua misericórdia, porque vamos sair daqui a pouco, ó Deus, e vamos nos confrontar, Senhor, vamos ser confrontados com aquilo que quer nos afastar de ti. Nos dá poder para vencer, ó Deus, nos dá poder para vencer. Pai, nós te damos graça pelo sangue derramado, nós te damos graça pelo pão, ó Pai amado, que representa o corpo de Cristo, e nós clamamos que nós tenhamos vida e vida em abundância. Começa a adorar, começa a glorificar, aleluia. Porque na noite em que Cristo foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graça, disse que o corpo dele era partido por nós. Isaías diz que sobre Ele foi todos os males. Redasse de lá, de Labalaia, e Ele também tomou o fruto da vide. Senhor, purifica-nos, ó Pai. Dá-nos vestes brancas, dá-nos colírio para os olhos, dá-nos ouro, poder, Senhor, dons, Senhor, manifestação do teu poder, para levarmos a tua palavra, para cumprirmos, Senhor Deus, a nossa missão nessa terra. Então, Senhor, aceita agora, Senhor Deus, a nossa entrega. Nos perdoa, se há pecados a serem perdoados, perdoa, Senhor, e nos purifica. E aonde há morte, que haja vida, em nome de Jesus. Coma e beba, meu irmão. Aleluias. Eu gostaria de convidar você que está aqui nessa noite a tomar um propósito do Senhor para a semana que vem. Venha e traga mais alguém para ouvir. Na semana, fale de Jesus para alguém. Pastor, essa pessoa não vai vir na igreja. Mas quem disse que nós estamos trabalhando só para a igreja? Nem devemos. Que o Senhor traga os que couber à igreja. Mas nós precisamos levar a palavra. Se delate labalá que tá lá, se delate labaias. Esse deleite labalá que tá lá, se delate labalaias. Este labalá que tá lá, se delate labalá que tá lá, se delaias. Continua usando o teu servo, ó Pai, conforme a tua vontade. E a todos que estão dedicados a te servir aqui. Senhor, olha aqueles que estão conosco na internet. Hoje e em qualquer dia, seja a tua misericórdia sobre ele. Leva-nos para casa debaixo das tuas mãos. Aleluias. Pastor Wander, Deus tem algo muito especial por fazer através da tua vida. Permita Deus fazer. Aleluia. Permita Deus fazer. Meu irmão, minha irmã, permita Deus fazer. Há um tempo para tudo. Então vigia para que Satanás, que sabe que Deus tem algo especial a fazer através da sua vida, que algo que venha antecipadamente, venha antes, possa desviar daquilo que o Senhor tem preparado. Meu irmão, fica essa dica para você também. Por quê?
Deus tem algo para fazer através da sua vida. Mas o inimigo, ele quer o quê? Impedir. Anderson, cuidado. Deus tem muito a fazer na tua vida. Eu olho para você e me comovo com aqueles que eu me lembro. Lacidelaias, que tinham tantos a fazer no Senhor, mas ouviram um chamadozinho, ouviram uma possibilidadezinha, e foram se distanciando, se distanciando. E hoje podem ter até alguma coisa relativa ao mundo, mas relativa ao Senhor perdeu tudo. Não, que a glória do Senhor seja sobre a sua vida, e que abra os teus olhos, e como faz com o pastor Walter, te lembre, lembra-te, lembra-te, lembra-te. Senhor, leva-nos para casa debaixo das tuas mãos. Guarda as nossas vidas, guarda, Senhor, a nossa querida pastora que está em viagem. Os irmãos que não puderam vir hoje, Senhor, livra de todo o mal, em nome de Jesus. Estamos aqui sábado, participe conosco, venha pessoalmente, você que está em Brasília, ou nos acompanhe em qualquer lugar do Brasil. Estamos aqui. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Que Deus abençoe.